eu queria começar lembrando um pouquinho o que a gente fez no vídeo passado, né? Dado uma transformação bilinear de E cartesiano E em F, a gente definia esse carinha aqui. Na verdade, a gente fez assim, a gente pegou a função que a gente chamou de M, que pegava A e levava em AA, e depois compunha isso com a função B, e aí no fundo a gente estava calculando B de AA. A composição dessas duas é essa aqui, que agora eu estou chamando de G. Né? E aí a gente calculou a derivada desse carinha aí. Bom, para ela ter derivada, essa transformação bilinear precisa ser contínua. Então a gente está com uma transformação bilinear e contínua, e a gente define essa função g aí, e aí a gente pode calcular a derivada de g, né? É muito fácil você verificar isso daqui, que a derivada de g num ponto A é isso mais isso daqui. Né? Bom, primeira coisa é o seguinte, se essa B, além de tudo, for simétrica, isso aqui é igual a 2B, né? Porque isso aqui é igual a isso. Se ela for simétrica, então eu vou já usar isso. Você poderia fazer sem ir carregando essa não simetria aí até o final, mas eu já vou substituir logo. E aí a coisa fica assim, né? 2 vezes B AV. As derivadas, como sempre, né? A derivada de G num ponto A é uma transformação linear, né? Linear em V, sempre é uma transformação linear. O detalhe aqui é que se a gente pensar em D de G como uma função, então D de G calculado no ponto A, primeiro a gente pode usar uma notação assim, só para deixar claro que o V não tem nada a ver aí com a história. Né? Para cada ponto A, eu tenho uma transformação linear. A transformação linear é essa daqui. Pegar o vetor V que vai ser dado e aplicar nesse carinha aqui. Né? Só que essa função aqui, D de G, agora, em A, ela também é linear. Então, não só ela é linear em V, como ela é linear em A. Né? E a gente já sabe derivar uma transformação linear. Né? Então, a derivada do D de G é o D2 de G no ponto A. E a derivada dessa transformação linear aqui, que pega o A e associa a esse vetor aqui, B de A. Isso é uma transformação linear. Né? Então, pega o ponto A e leva nessa transformação linear. Isso é linear em A. Né? Então, a derivada disso é a própria função D de G. D de G é linear, então a derivada dela num ponto é a própria D de G, né? Que é quem? Você... É um pouco ruim de escrever, porque D de G... Bom, eu vou escrever aqui. É 2 vezes B. Em que sentido, né? B vista como transformação bilinear. Né? Aqui eu estou vendo B como uma transformação linear. Né? Pega o A e coloca A na primeira entrada. E aí você vai ter... Isso é uma transformação linear. Pega A e põe A na primeira entrada. Né? A derivada de G também é uma transformação linear. Né? Pega um vetor e põe esse vetor na primeira entrada. Mas o resultado disso é, de novo, uma transformação linear. Né? Esse carinha aqui. Então, já é uma transformação bilinear. Então, a gente mistura um pouco essa coisa de linear e bilinear, mas a conclusão é essa aqui, ó. A derivada desse cara é 2 vezes, quando vista como transformação bilinear. Né? Quando vista como transformação linear, eu vou escrever aqui, depois eu apago. É assim, D2 de G no ponto A, quando você aplica o vetor V, isso é igual a B, V, ponto. Né? Quando você aplica agora o vetor W, então fica BVW. Né? Então essa transformação aqui, vista como transformação bilinear, é justamente 2 vezes B, né? Por causa desse carinha aqui.
certo? Vou apagar isso aqui. E aí, olha só, para facilitar a vida da gente, não ficar aparecendo esse 2 aqui, eu vou pegar esse carinha aqui e vou dividir por 2. Porque aí esse aqui some e esse aqui some, né? E para terminar, como essa função aqui, ó, d2 de g, como função de a, é uma função contínua, ela leva sempre na mesma transformação bilinear, né? Isso significa que a derivada terceira, a derivada terceira em diante é sempre zero, né? Então, a derivada terceira no ponto A, ou em qualquer ponto, é zero, né? Em qualquer ponto, não precisa ser no ponto A. Em todo ponto, a derivada terceira é zero. Aqui em cima, a derivada primeira, ela não é zero, mas no ponto zero ela é zero. Então, esse cara aqui, a derivada de g em zero é igual a zero. Então, antes de virar o b, as derivadas não são zero, mas a derivada no zero é zero. Depois que fica constante igual a b, aí a derivada é zero em todo ponto. Então, a derivada terceira em diante é sempre zero, né? Em particular, a gente construiu uma função que a derivada dela, de qualquer ordem, exceto a derivada segunda, quando calculada em zero, dá sempre zero. E quando você calcula a derivada segunda no ponto A, dá exatamente a transformação, aliás, em qualquer ponto, né? Dá exatamente a transformação bilinear B. Né? A gente consegue, então, uma função simples que tem essa propriedade. As derivadas todas, com exceção da derivada segunda, quando calculadas no zero, elas dão zero. E quando você calcula a derivada segunda, dá justamente essa transformação bilinear contínua e simétrica aí, né? Certo? A gente quer fazer essa mesma coisa para a derivada terceira, quarta, quinta, né? Para funções n lineares. Eu vou fazer para n linear, mas eu vou escrever assim como se fosse 3 linear, certo? Mas é n linear, ok? Então, mesma situação, eu tenho uma transformação n linear contínua e simétrica, e eu vou definir esse carinha aqui, ó, que pega esse e põe ali nos 3, né? E aí, eu já sei que vai ter que cortar, que vai aparecer 3 vezes alguma coisa, não sei o que, então eu já vou dividir aqui por n fatorial, 3 fatorial no caso, né? Bom, então olha só, calculando a derivada dessa g aí, num ponto A, né? A derivada da g no ponto A é muito fácil de ver que ela vai ser assim, b de A ponto, mais... Vou calcular isso num ponto, num V, né? Isso aqui, calculado num vetor V, vai ser AVV, mais B... AVV não. Tem que ser linear em V, né? É AV, mais B de A, VA, mais B de V, VAA. E de novo, se essa transformação ela é simétrica, esses caras todos aqui são iguais. Então a gente pode apagar estes dois fulanos aqui e colocar um 3 na frente, né? Isso quando a gente não tinha dividido por 3 fatorial, né? A gente tinha, né? Sem o 3 fatorial fica assim. Com o 3 fatorial fica assim, dividido por 2 fatorial, certo? Agora, olha só, essa transformação d de g aí, ela é assim, ó, d de g, ela sai de E e vai nas transformações d de g, vai nas transformações lineares de E em F.
e ela pega um A e leva... Não é B, não, é N, né? Às vezes eu vou escrever B, você já sabe que é o N. E leva em N. Eu vou usar essa notação aqui, ó, com um ponto. Certo? Então, você pega o A e leva nesse cara aqui. Isso aqui é uma transformação bilinear, só que não é mais de E em F, é de E nesse negócio aqui. Mas a gente já fez o caso das transformações bilineares, né? A gente já derivou. E quando a gente derivava, isso aqui agora é uma transformação bilinear, quando vista como uma função de A, né? Eu vou apagar o V para a gente lembrar que isso é uma função de A. Então isso agora é uma transformação bilinear e a gente já fez as transformações bilineares. Na verdade, é bilinear porque a gente está fazendo 3, né? Se fosse n linear, você ia ter aqui uma transformação n-1 linear, né? E aí a indução funciona da mesma forma. Supondo que a gente já sabe derivar o n-1 linear, né? Você vai ver que esse carinha que sobra aí, então, quando a gente deriva ele n-1 vezes, ou seja, a derivada n-1 vezes da derivada de g. Isso é a enésima derivada de g. Esse carinha aqui vai ser justamente n. Daqui em diante vai ser sempre zero. E antes disso, quando você calcula no zero, d de g calculado no zero, isso dá zero, né? Então, antes da enésima, eu vou escrever a enésima mesmo, né? Esse aqui é a enésima menos 1, porque eu estou usando a indução, né? Quando a gente fizer a enésima derivada, a enésima derivada de g no ponto A, em qualquer ponto, na verdade, vai ser esse n aqui. Então, a gente, de novo, conseguiu prescrever uma função que, quando você calcula a derivada dela n vezes, dá justamente essa transformação aqui, n linear contínua e simétrica, né? E quando você deriva mais do que isso, como aqui é constante, quando você deriva mais do que isso, dá zero, sempre. Quando você deriva menos do que isso, não é zero. Mas quando você calcula no zero, vai ser uma transformação aí, n linear, em que alguma das entradas vai ser zero. Então isso vai dar zero. Certo? A gente conseguiu funções simples que são muito parecidas com aquele x elevado a n, né? Alfa vezes x elevado a n. Quando você deriva mais do que n vezes, isso dá zero. Quando você deriva exatamente n vezes, isso dá n fatorial vezes alfa. Então aqui, se a gente ainda por cima dividir por n fatorial, quando você deriva exatamente n vezes, dá alfa, né? E quando você deriva menos do que n vezes, dá um alfa vezes né? Dá um número vezes um x elevado a alguma coisa, né? E aí, se você substituir x igual a zero, dá zero, né? É essa mesma situação aí. A gente vai usar isso para substituir uma função f que tem de várias derivadas, né? N derivadas, por uma função mais simples que tem as mesmas derivadas. Olha só. Se a gente tem uma função f definida num aberto desse espaço vetorial normado E, que vai no espaço vetorial normado F, e se essa função tem n derivadas, a gente pode pegar e construir essa outra função g aqui. F de A mais a derivada de f de A calculada em V. Estou calculando aqui g de A mais V, né? Mais 1/2 da derivada segunda calculada em VV, mais 1 sobre 3 fatorial da derivada terceira calculada em VVV, e assim por diante até 1 sobre n fatorial da derivada
enésima aí calculada em v n vezes, né? Quando a gente faz isso, a gente construiu uma função que, calculada em a, aqui dá zero, aí o v é zero, né? Aqui dá zero, zero, dá tudo zero. Então, g de a é igual a f de a, certo? A derivada primeira de g no ponto A é a derivada da constante, é zero. A derivada de uma transformação linear é a própria transformação linear, então a derivada de g no ponto A é igual à derivada de f no ponto A, né? A derivada terceira aqui dá zero, a derivada quarta aqui dá zero, né? Bom, a derivada segunda desse fulano aqui vai ser a derivada desse, que é zero, mas a derivada desse é constante, df de a. Quando você deriva de novo, dá zero, né? Esse carinha aqui, olha só, a gente já viu também. As primeiras derivadas no zero dão zero. As derivadas maiores do que ordem 3 também dão zero. E a derivada segunda dá exatamente df de a, d2f de a, né? Então a derivada segunda da g é igual à derivada segunda da f no ponto A, né? A derivada segunda da g no ponto A é igual à derivada segunda da f no ponto A. E assim por diante. A derivada terceira vai ser igual à derivada terceira da f no ponto A. E a derivada quarta, quinta, a enésima derivada da g no ponto A vai ser igual à enésima derivada da f no ponto A, né? Então todas essas observações que a gente fez até agora foi justamente para permitir que a gente pudesse construir uma função g que tivesse exatamente as mesmas primeiras derivadas que a f tem no ponto A, tá? Então, o valor de g no ponto A é igual ao valor de f no ponto A, a primeira derivada de g no ponto A é igual à primeira derivada de f no ponto A, e assim por diante até a enésima derivada de g no ponto A vai ser igual à enésima derivada de f no ponto A, né? Um jeito de dizer isso é dizer o seguinte, que a diferença entre essas duas funções, no zero, essa diferença dá zero, a primeira derivada no zero é zero, a segunda derivada no zero é zero, e assim por diante até a enésima derivada no zero dá zero. Então, a diferença entre essas duas funções é uma função que dá zero, e as primeiras n derivadas no ponto A são zero. Certo? Então, ela calculada no ponto A é zero, e as primeiras derivadas, as primeiras n derivadas todas no ponto A dá zero. Certo? Então, nesse sentido, se a gente escrevesse, ao invés de g de a, se a gente fizesse assim, esse cara que está aqui é o g de a mais v, mas se a gente fizesse assim, ó, f de a mais v é igual a isso tudo mais um resto de v aí. O que esse resto aí satisfaz, né? Ele satisfaz exatamente, ele é a diferença entre a f e a g. Então, no a, esse resto vale zero. A primeira derivada em a é zero, a segunda derivada em a é zero, assim por diante, até a enésima derivada em a é zero. Então, o que a gente conseguiu foi isso. Escrever f dessa maneira, onde esse cara aqui tem as primeiras derivadas, incluindo esse carinha aqui, é como se fosse a zerésima derivada, né? A zerésima derivada, a primeira derivada, a segunda derivada e assim por diante, até a enésima derivada desse cara e desse cara são iguais. Então, desse daqui são todas iguais a zero. Certo? A gente vai fazer um teorema mais no próximo vídeo. E aí a gente vai traduzir o teorema em falar sobre esse carinha aqui. Na verdade, a gente já sabe que a gente pode escrever f assim, e o resultado vai ser uma função ρ, que as primeiras derivadas aí no ponto A dá zero, e no ponto A ela também vale zero.